Bom, pessoal, bom dia a todos. Acho que a gente já pode começar. Paulo, Rafael, prontos? Vamos lá? Prontos, Então, vamos lá. gente, bom dia a todos. Se vocês já não estiverem vendo, ou eu, ou Paulo, ou Rafael, algum problema no vídeo, já coloca no chat para a gente saber. Se não estiverem ouvindo, a gente bem também, tá? É importante. Então, vamos lá. Eu sou o Vitor Ferrari e faço parte da equipe de marketing aqui na Britec. Esse é o meu primeiro Britec Talks que eu vou conduzir, então se junta a mim, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, e se você acompanha a gente já há um tempo, maravilha. Hoje a gente tem um assunto que está super em alta e trouxemos dois especialistas para falar sobre o tema segurança em nuvem Britec. Bom, sei que vocês estão ansiosos para começarem. Deixa eu ver se deu certo passar. Não estamos vendo o Paulo Stolar. Paulo, fala alguma coisa para ver se você aparece. Opa, pessoal, tô aqui, câmera aberta. Estão vendo? Bom, pessoal, sei que está todo mundo ansioso para a gente começar. Antes, eu só vou passar algumas dicas de utilização do Zoom, caso vocês ainda não conheçam, tá bom? Aqui a gente tem, então, o botão do chat, tá bom? Para vocês falarem para a gente sobre qualquer problema técnico, se não estiverem vendo a gente, não estiverem ouvindo bem, coloca ali no chat que a gente tenta resolver. E também temos o botão Q&A, tá bom? Aqui é para vocês fazerem perguntas aos palestrantes. Fiquem à vontade para fazer quantas perguntas vocês quiserem, tá? A gente vai tentar respondê-las no final. A gente tem um Q&A aí para responder de 10 minutos. Caso a gente não consiga responder todas, não fiquem chateados, tá bom? Porque depois a gente manda por e-mail para todos vocês. Beleza? Bom, Beleza. falando um pouquinho sobre o Britec Talks, né, que eu tenho aqui um carinho enorme, né? Ele é o nosso canal de comunicação que temos com os nossos clientes e com o mercado para trazer novidades e conteúdos relevantes para o ecossistema de gestão de investimentos. Então, se você precisar sair para pegar um copo d'água ou atender a campainha, tudo bem, não tem problema. Depois a gente vai disponibilizar esses vídeos em nosso YouTube e também no nosso site, tá bom? Então você pode ir lá conferir a hora que você quiser. Aproveita e confere também os outros conteúdos que são bem bacanas. E se você quiser ver algum outro tipo de conteúdo relacionado, escreve para a gente, deixa nos comentários, é bem importante para a gente. E pode ser o tema, talvez, do nosso próximo Britec Talks, tá bom? Bom, chega de falar de mim e vamos falar da nossa agenda, tá bom? Hoje a gente vai ter aqui 40 minutinhos para falar sobre o conteúdo e depois, no final, 10 minutos para a gente fazer o Q&A. Belezinha? Então vamos apresentar os convidados finalmente. Hoje a gente tem aqui o Paulo Stolar. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Muito E obrigado, Vitor, também pela apresentação. a gente tem aqui o Rafael Zani. Seja bem-vindo, Rafael. Bom dia. Oi, Vitor, bom dia, Paulão. Prazer estar aqui Bom com dia. vocês hoje e poder participar aqui da conversa. O Obrigado aí pelo Paulo, convite, obrigado pelo espaço. imagina, a gente que te agradece. O Paulo é o nosso Chief Information Officer aqui na Bitec, tá? E o Rafael, ele é diretor técnico de arquitetura e engenharia da Oracle na América Latina. Sejam bem-vindos ao nosso Bitec Talks e agora eu passo a palavra para vocês conduzirem. Pessoal, bom webinar a todos. Maravilha, obrigado. Bom, pessoal, obrigado a todos pela participação. A gente vai falar sobre segurança, tá? Vocês vão ver que segurança é confiança e sobre esse aspecto que nós vamos colocar todos os benefícios, todas as questões ligadas à plataforma da Britec, que fez uma parceria estratégica com a Oracle para nos suportar nessa jornada, que visa esse transbordo para os nossos clientes. A Britec, para as pessoas que estão chegando agora, a primeira vez tendo conhecimento com o nome, ela é uma solução, tá, completa, flexível, simples de utilizar para a gestão de investimentos de ponta a ponta. Você pode fazer toda a gestão do portfólio de investimento através de nossa plataforma, que por sua vez está hospedada na nuvem da Oracle. Pode
E a gente faz aquela pergunta, né? Por que a Brictech? A Brictech, em sua resposta do porquê, nós entregamos benefícios para os nossos clientes, né? Benefícios ligados à tecnologia, benefícios ligados ao nosso time especializado, capacitado, com uma experiência, uma bagagem longa de mercado, tá certo? A simplicidade de utilização, os casos de uso, que para a linguagem, ela tem sempre aquela questão, né, do techniquez, vocês são muito técnicos. Não, nós, junto com os nossos times de produtos, nosso time de vendas, tá, facilitamos essa linguagem, traduzindo para caso de uso, que são os processos de negócio relacionados aos nossos clientes. Então, cria essa conexão, cria essa similaridade com o negócio à tecnologia. Então, o que a gente está falando aqui é sobre os seus casos de negócio, os casos de negócio dos clientes, que faz sentido para isso. Aí a gente traduz em sistemas que tem a sopa de letrinhas que vocês estão acostumados a ouvir nessa parte de tecnologia, mas para vocês, nossos clientes, são os nossos casos de uso, tá? Dentro da questão de facilidade e simplicidade, a facilidade para integrar. Hoje a gente vive num mundo hiperconectado, tá? Onde sistemas legados, plataformas, portais, eles se convergem, se comunicam. Então, a nossa plataforma tem a facilidade e já a capacidade de integração. E com isso, quando a gente fala dos benefícios, o que a gente entrega? A gente entrega resultados para os nossos clientes, que por sua vez se traduzem em clientes satisfeitos, tá? Com todo um grupo, uma equipe que cuida do sucesso do cliente. A gente entende que o sucesso dos nossos clientes é o nosso próprio sucesso. Então, é uma aliança. E reforçando isso daí, também a parceria estratégica com a Oracle, que suporta a questão dos ambientes, a questão das nossas plataformas, que é entregue para vocês, nossos clientes. Pode seguir, Zani. E como eu disse no início, né, a questão de segurança e confiança. As pessoas que são os nossos clientes, elas fazem negócio com quem elas confiam. Então, aqui estão os nossos grandes números, tá? Para mostrar essa confiança que os nossos clientes têm depositado nas nossas soluções, na nossa equipe, na nossa plataforma. Ou seja, nós temos mais de 300 clientes globais, presença em 22 países, mais de 1 milhão de posições processadas por dia. Então, aí está a plataforma da Oracle dando toda essa questão de performance, segurança, disponibilidade para esse processamento. Então, quando a gente fala de carga, aí estão os números, tá? E para a linguagem de negócio, para a linguagem do mercado, são mais de 600 bilhões de ativos sob custódia sendo processados, sendo geridos pela nossa plataforma. E isso vem de uma jornada que não começou ontem, uma jornada que nós estamos desde 2014 fornecendo soluções de ponta a ponta para brokers, fintechs, distribuidoras, asset, wealth management, single family offices, multifamily offices, private banking, administradores, custodiantes e planejadores financeiros. Então, quando eu falei de solução de ponta a ponta, mostra toda essa nossa capacidade de entregarmos as soluções para a gestão de investimentos. Pode seguir, Zani, por favor. E no final do dia, quando a gente fala de confiança, a gente faz negócio com quem a gente confia, né? A gente confia em pessoas. E aqui nós queremos falar que as pessoas que fazem parte da nossa equipe são as pessoas que vocês têm um relacionamento
tá? São as pessoas que entregam, são as pessoas que vocês confiam, tá? E aqui o que eu coloco é muito acima de tecnologia, é questão de relacionamento. E foi isso que nós conseguimos estabelecer com os nossos clientes e com os nossos parceiros estratégicos, assim como a Oracle, tá? Então, acima de tudo, o que a gente coloca dentro da questão é mais do que tecnologia, é sobre relacionamento que a gente fala aqui, que gera confiança. E aí, eu passo a palavra ao Zani, pessoa super capacitada, uma honra poder compartilhar esse webinar com ele, tá? Que vai falar na plataforma Oracle tudo o que suporta os números que eu acabei de apresentar aqui. Paulo, obrigado. Obrigado, em primeiro lugar, obrigado pela confiança em ter conosco uma parceria igual a que vocês têm com os clientes de vocês. Eu acho que é importante que a gente garanta, né, toda a experiência com o mesmo tipo de relacionamento. Então, é legal de ver o zelo, o carinho que vocês têm com o cliente Britec e, com certeza, o mesmo zelo e o mesmo carinho que a Oracle tem junto com a Britec na parceria que nós montamos. Fico feliz de estar hoje fazendo parte do evento, em conjunto com vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho da nossa plataforma, mas olhando muito os benefícios que a Britec está levando na ponta para o cliente Britec. E aí como que nós, Oracle, estamos ajudando, e suportando esse processo de desenvolvimento com vocês. Tá bom? Pessoal, obrigado, bom dia. Eu sou o Zani, aí, que o Paulão apresentou agora. Tá bom? Vou falar um pouquinho com vocês e construir uma história desde o início, porque a gente acaba falando muito e vinculando muito os dois temas. Hoje não tem como não vincular segurança ao tema de cloud. Primeiro porque o cenário de cloud, na realidade, eu acho que é legal, a gente faz sempre aquele wrap-up desde o início, trazendo aquela pergunta clássica, poxa, mas e aí? O que é a tal da cloud compute? E a questão de segurança dos meus dados, e como que fica a parceria da Britec com a Oracle nesse cenário? Como que está, como estão essas questões de segurança no nosso modelo de trabalho em conjunto? Então, começando a nossa construção da conversa, é importante falar que a cloud ela nada mais faz do que ser um habilitador de funcionalidades e negócio para vários clientes. A gente está falando que um cenário de cloud ele possibilita para a gente maior resiliência, maior performance, maior disponibilidade e principalmente maior segurança. Com a grande movimentação de cargas de trabalho de cenários on-premise para a nuvem, a gente acabou tendo ali um grande boom da preocupação de segurança. Porque quando a gente fala em cloud, a adesão de clientes com cargas de trabalho críticas, assim como a Britec, era menor. E nos últimos anos isso foi muito impulsionado por uma série de aspectos onde segurança embarcada é um deles. Hoje a gente consegue ter bastante tranquilidade em dizer que, do ponto de vista de aspectos de segurança, a cloud já nasce com muito mais aspectos do que um cenário de infraestrutura local, justamente porque o design e toda a infraestrutura, por concepção, já é baseado numa política do que a gente chama de zero confiança, onde você tem um cenário de cloud extremamente bem protegido, com uma série de tecnologias já embarcadas, e você vai pilotando isso de forma a permitir ou não aquilo que você precisa e mantendo altos níveis de segurança de acordo com a necessidade do seu negócio. Tá? É importante a gente ter essa construção para desmistificar um pouco que, poxa, o ambiente de cloud ele ficou para cargas mais modernas, mais novas, cenários cloud native, mas ainda muitas coisas eu rodo dentro de casa. Hoje a gente fala de um cenário, e aí, principalmente conosco, na hora com um cenário de uma nuvem para cargas de trabalho enterprise, que é uma carga de trabalho da Britec, que é um negócio crítico. Então, nós conseguimos, nesse cenário de cloud, trazer o ambiente Britec para a nuvem, preservando características, garantindo segurança, garantindo toda a parte de proteção do legado que existia, disponibilização de dados de forma segura. Trouxemos isso para a nuvem, ou seja, nós já pegamos uma tecnologia de ponta e ampliamos os benefícios trazendo esses itens, como nós falamos, de resiliência, disponibilidade, performance e tudo mais. E aí agora a gente pode também, junto com a Britec, trabalhar habilitando novos negócios já nativos em cloud. Então, uma jornada que ela garante a modernização do que existe e a preparação para o futuro.
né, que eu acho que é um ponto muito importante da Britec se mantendo sempre na ponta e conseguindo levar, né, o benefício direto para o cliente Britec. Tá? Quando a gente fala no cenário hoje, né, aqui a gente faz um wrap-up do que nós conversamos um pouquinho, mas é importante reforçar, a gente está falando de um ambiente de alta disponibilidade, com muita resiliência, né, e quando a gente fala resiliência, é importante entender por que todo mundo fala nesse termo resiliência. Resiliência é a capacidade, né, de sobreviver a adversidades. Né? Então, não adianta quando eu falo assim, olha, eu tenho um ambiente de alta disponibilidade, tenho continuidade, tenho tudo mais. Eu preciso, no fim do dia, de um ambiente resiliente, que ele tenha tolerância à falha, que ele tenha formas de rápida recuperação, uma série de coisas. E aí é um pouco do que o Paulo usa de termo que eu acho muito bom, que é segurança e confiança. E resiliência, ela é parte da confiança que é atribuída do ponto de vista técnico para soluções que são empregadas em qualquer tipo de infraestrutura, tá bom? No cenário da Britec, nós estamos falando de alta disponibilidade, cenários de continuidade de negócio, replicação contínua entre algumas regiões. Então, a gente está falando que hoje a gente tem uso em regiões aqui no Brasil, as 2 regiões da Oracle, temos um potencial de uso de regiões nos Estados Unidos. Então, a gente tem todo esse modelo de tecnologia distribuído de forma global, atendendo os clientes locais, tendo a possibilidade de atender com menor tempo de resposta os clientes internacionais e todo esse ambiente replicado e garantido entre vários locais. Ou seja, completamente ali a prova de falhas ou de perda de informações no ponto de vista de continuidade e segurança dos dados que a Britec hospeda hoje. A questão da segurança, pessoal, e a gente traz aqui, né, é importante, porque a gente traz assim, uma míriade de ameaças, né? Porque o modelo hoje ele se transformou muito. Quando a gente falava num cenário tradicional, tinha-se muito a preocupação sempre no aspecto de perímetro. Né? A gente falava muito em detecção ali de intrusos, detecção e resposta a isso, questões de firewalls de perímetro, uma série de coisas. E a gente percebe que hoje no modelo, e principalmente isso sendo ainda mais acentuado pela forma de consumir serviços, né? Todo mundo consumindo a maioria das coisas por celular, mobile ou seu equipamento pessoal, a gente vê que a segurança ela tomou um aspecto muito maior. Então, a gente está falando em muitos cenários de engenharia social, phishing, ransomware, malware, e todos esses caras, eles têm uma relação direta com a nuvem. Por quê? Porque o impacto de um ataque ou uma exploração de uma vulnerabilidade, vamos chamar de um device, né? Num device remoto, ele pode vir a chegar na nuvem e comprometer um cenário que seria muito mais seguro. Né? O que a gente fala no conceito de é melhor eu tentar invadir o banco ou talvez fazer um trabalho ali próximo ao gerente do banco e entrar com ele de manhã e fazer aquele processo, né, onde você tenta explorar uma vulnerabilidade onde a defesa é um pouco mais fraca. E é isso que a gente passa na nuvem. A nuvem ela tem que ter a preocupação e a capacidade de se proteger de ameaças que venham diretamente à nuvem ou que venham a partir de outros pontos que, por alguma razão, tenham acesso aos serviços que estão lá disponibilizados. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, de como a gente responde a isso do ponto de vista de tecnologia dentro da Oracle. Quando a gente fala aqui na questão da segurança em primeiro lugar, é o ponto que eu comentei de segurança por design. Né? A Oracle ela tem um modelo, que eu vou falar um pouquinho adiante, né, de modelo de segurança baseado em 7 pilares, que nós vamos escrever, mas principalmente o modelo de Zero Trust, ou seja, zero confiança em qualquer tipo de conteúdo externo. Então, nada é permitido por padrão, tudo é proibido por padrão, e aí você trabalha a liberação dos itens de acordo que você tenha condição de manter o seu uso da forma esperada, mas preservando toda a condição de segurança associada à nuvem. A nuvem da Oracle, onde a Britec faz uso, inclusive, ela possui mecanismos de detecção de anomalias baseado em inteligência artificial, baseado em score de riscos de vulnerabilidade e possibilidade de exploração, né, desse item em específico. Então, a gente está falando em uma nuvem onde, por si só, ela existe já uma proteção e uma melhoria contínua dos índices de proteção de acordo com novas variantes aí do ponto de vista de ataques e possibilidades. Então, isso já é embarcado na nuvem. E, adicionalmente, a gente tem
para o ambiente da Abritec, dentro da nuvem Oracle, uma série de itens que fazem a proteção em uma segunda camada, tá? Que são principalmente os itens que a gente chama ali dos configuráveis, que estão dentro dos pilares. Então, é imaginar que a nuvem acaba sendo uma grande cebola, né? E a gente tem ali as camadinhas desta cebola até que chegue de fato no núcleo, que é onde está ali o dado em si, né? No fim do dia, tudo para nós hoje permeia a preocupação com o dado, seja o dado, né, onde ele reside, ou seja o dado em trânsito. Então, a gente tem a preocupação por esses dois vieses. E aí, olhando, né, do ponto de vista de acesso, né, perspectiva de usuário final acessando, perspectiva de vulnerabilidade de componentes de infraestrutura, aplicações e tudo mais. Então, é uma visão ali 360 de todos os aspectos de segurança. Tá? Falando um pouco dos nossos 7 pilares, a gente acaba dividindo eles de uma forma um pouco mais amigável para entendimento. Eu tenho um outro conteúdo já mais técnico que eu acho que é importante a gente dar essa visibilidade, mas é importante deixar muito claro. A gente parte sempre de um isolamento de cliente, tá? Então, a gente está falando em garantia de 100% de que nenhum dado seja tirado do ambiente da Abritec, ou seja, compartilhado em outro local. A própria Oracle ela não tem acesso às informações dos clientes, então a gente tem a garantia de 100% de isolamento. Eu estou falando que, inclusive, além de isolar os dados, a gente tem a questão de criptografia nativa. Poxa, Rafael, então isso significa que para eu acessar o meu servidor que está dentro aí do ambiente da Oracle Cloud, a minha conectividade ela é criptografada? Sim, por padrão. Existindo casos onde a gente, inclusive, adiciona outros níveis de proteção. Mas, por padrão, todo tipo de trânsito de dados é criptografado e o dado em si, também armazenado, também é criptografado. Ou seja, isso garante que a Oracle não tenha condição nenhuma de acessar nenhum dado de cliente. Apenas o próprio cliente pode fazer acesso à sua informação, com a possibilidade ainda de colocar chaves de segurança adicionais, criptografando o que já está criptografado. Poxa, Rafael, mas e aí questões de performance? Questões de performance com o mínimo de overhead. A gente até fala um pouco disso aqui, dos resultados, né, que nós estamos obtendo com a plataforma da Abritec na Oracle Cloud, tendo ali resultados extremamente expressivos, né, do ponto de vista de performance, porque hoje a gente não pode mais ter aquele pensamento de que a segurança onera a performance. Na realidade, tudo tem que funcionar de uma forma segura. Não faz, é a mesma coisa que eu tirar o airbag do carro para andar com ele falando que eu estou andando com um carro mais leve potencialmente. Não faz sentido tirar um aspecto de segurança. Então, hoje tudo é concebido ao redor desses itens que a gente está falando aqui de proteção e garante que a performance, no fim, é a esperada mesmo com toda essa proteção. Tá? A gente fala de controles de segurança. E aí, controles de segurança físicos e lógicos. Né? Desde a garantia de todos os nossos data centers, a Oracle hoje ela tem mais de 30 regiões, né, disponíveis no mundo, todas seguindo exatamente o mesmo pré-requisito do ponto de vista de segurança e garantia de confiabilidade, né, de quem acessa a nossa infraestrutura de facilities, a nossa parte de acesso lógico também. Então, a gente consegue garantir 100% de confiabilidade nisso. Visibilidade, né, que é um item que eu acho que é muito importante. A gente fala muito em proteger, mas é importante também ter a visão do que está acontecendo. Né? E a gente consegue hoje, inclusive correlacionando eventos, né, muito próximo do que o mercado chama de um CIEM, né, que seriam ferramentas de correlação de eventos, para que você consiga ter uma visão de todos os seus ativos e aspectos de segurança ou vulnerabilidades associados a eles. Então, a Oracle ela embarca toda a visão de logs, desde a parte de rede, sistemas operacionais, aplicações, e traz para isso uma visão e uma camada analítica em cima dos logs, conseguindo, inclusive, ter uma visão de tendências, fazer uma parte ali de predição de próximos eventos. Então, é muito legal que a gente aplica já um conceito de inteligência artificial para eventos de segurança e de gestão dentro da plataforma de nuvem. Falamos depois a questão de cloud híbrida, porque é muito importante. Ainda os clientes, existem modelos, né, do que a gente chama ali, tradicionalmente de TI bimodal, né, que é o cenário híbrido, onde eu tenho parte dos meus serviços dentro de casa e parte fora. A Oracle ela garante ferramentas
de orquestração e integração de autenticação, single sign-on, facilidade no modelo de gestão e a garantia de aderência das mesmas políticas que você tem on-premise na nuvem. Tá? O nosso cenário aqui na Britec, a gente já está falando num cenário mais moderno, que ele é 100% Cloud Native, já diretamente na nuvem, então a gente nem precisa fazer esse uso. E aí a gente fala, por fim, da parte de alta disponibilidade e segurança verificável. Alta disponibilidade nascendo já por conceito, né, onde a gente tem a proteção a proteção da topologia do desenho de arquitetura dentro dos componentes de infraestrutura, ou seja, a própria nuvem em si, já oferecendo várias camadas de segurança, né, e detecção de falha. Então, se cai, por exemplo, uma máquina virtual, ela é automaticamente transferida de um host para outro, num caso de cenário de falha, e adicional a isso, a topologia também possui os mecanismos de alta disponibilidade associados à aplicação. Ou seja, a gente está sempre falando de camadas N mais alguma coisa, nunca N mais 1. É sempre a cloud com mecanismos de alta disponibilidade e proteção, e a aplicação e a topologia da Britec também com camadas adicionais de alta disponibilidade e proteção. Tá? E o último item que é bem legal, que é o segurança verificável, que é o conheça a nossa cozinha. Né? O conheça a nossa cozinha permite que o cliente, por exemplo, agende testes de pen test e de simulações de invasão na própria estrutura da Oracle Cloud. Você tem a possibilidade de ligar e falar assim, olha, eu gostaria de tentar explorar uma vulnerabilidade no meu ambiente. Podemos fazer isso? E a Oracle executa testes, né, de pen test nos ambientes e emite um relatório para mostrar para o cliente, olha, é legal a gente trabalhar nesse item, né, nessa vulnerabilidade, que é um modelo que hoje nós temos com a Britec, onde nós temos todo o serviço de detecção de vulnerabilidades já habilitado, temos score, né, em relação ao que pode ser feito ou não, risco, possibilidade de exploração, tudo mais. Então, você consegue ter uma visão, né, de fato 360 de quem está acessando o seu ambiente numa perspectiva de invasor, para que você entenda de fato como que está a segurança e como que você pode melhorar esses aspectos dentro de casa. Eu trago esse próximo aqui, aí o pessoal fala, poxa, lá vem o Rafa com esse montão de letrinhas, né, que são as letrinhas até que o Paulão estava comentando. Eu acho que é importante, né, porque ele traz para a gente a garantia de que a proteção ela começa ali na frente, né, no que a gente chama de Internet Edge. Então, a gente fala da própria nuvem da Oracle, tendo a proteção contra serviços de negação de serviço, como o DDoS, toda a parte de proteção dos seus POPs globais, de tráfego, a parte de proteção de UAF. E aí, depois, essa mesma proteção ela é individualizada dentro do cenário da Britec, onde você fala assim, olha, eu estou pondo as minhas URLs, né, as minhas aplicações protegidas, né, por um UAF, protegidas adicionalmente por negação de serviço, e aí depois eu entro na parte de monitoria e prevenção, onde nós falamos ali dos itens, né, que eu falei dos pilares, mas eles se materializam em tecnologias como o CloudGuard, que é manter toda a sua infraestrutura gerenciada e dentro das melhores práticas de segurança, zonas de segurança, serviço nosso de vulnerabilidade e escaneamento, né, de falhas, parte de log, governança, e aí eu caio para dentro da rede, depois da rede eu caio para a computação, caio para os dados e permeando tudo isso eu tenho a minha gestão de identidade. Então, de fato, a gente está falando de uma segurança que ela é ponta a ponta. Ela garante a entrada do dado até a saída dele, até quando a gente fala no dado residente, todo o dado em trânsito e permeando isso todos os aspectos de segurança lógica baseadas em acessos. Tá? Então, é importante que a gente consiga cobrir tudo isso. Falando aí depois de standards, né, e um pouco de compliance, é legal, é um montão de letrinha, mas eu acho que é importante. Né? Esse montão de letrinhas, ele mostra a acreditação em relação aos órgãos externos, né, reguladores, junto à Oracle Cloud, seus serviços, pensando no ponto de vista de infraestrutura física e do ponto de vista de serviços de cloud. Tá? Então, a gente fala, todos os data centers onde a Oracle Cloud tem uma região de nuvem, são data centers que seguem normas de ISO 27001, normas de PCI, normas de SOC 1 e 2, e, adicionalmente, os serviços da Oracle Cloud, que são orquestrados em cima desses data centers,
possuem as mesmas certificações. Então, toda a infraestrutura que a gente está falando da Britec, ela roda dentro dos mais rígidos ali, controles regulatórios do ponto de vista de auditorias e itens dessa natureza. Adicionalmente, quando a gente fala em serviços financeiros, aqui o Brasil ainda tem aquela normativa, né, do Bacen 4658, se eu não estiver enganado, que foi quando tudo começou e aí serviços financeiros, né, passaram a ser permitidos em nuvem pública e a Oracle também atendendo a toda essa normativa. Tá? A gente não fala de LGPD aqui, por quê? Porque ela ainda não está regulada 100%. Então, a gente traz aqui a visão do GDPR, a visão europeia, do ponto de vista de gestão de dados e confiabilidade de dados, que já acaba vigorando na Europa há mais tempo, mas que tem controles muito próximos. E aí é um trabalho a quatro mãos, né, do parceiro de nuvem e o cliente, juntos desenvolverem esse trabalho de proteção de dados sensíveis, confiabilidade, garantir que somente quem deve acesso ao dado em questão. E é legal que a gente já toca nesse item, falando de um ambiente onde a Britec já possui melhores práticas em relação a isso. A gente já discute mascaramento de dados, uma série de coisas. Então, para quem está na ponta consumindo o serviço, de fato, tem ali bastante segurança em relação ao que é entregue hoje. Tá bom? Vou falar um pouquinho também de uma forma macro, porque não se pode ali expor, né, muito desses itens, mas a gente fala um pouco de forma macro de questões de topologia. Tá? Por que eu estou falando deste item aqui? Eu acho que é importante a gente conseguir conversar um pouquinho. Porque aí a gente dá uma carinha, né, mais, vamos pôr, mais tangível de fato do que a gente está falando. Então, nós temos serviços hoje rodando da Britec nos nossos data centers aqui no Brasil, nas duas regiões, onde cada região tem, no mínimo, 3 domínios de falha. Então, nós temos os serviços distribuídos em 2 regiões, totalizando 6 domínios de falha, onde nós temos serviços produtivos em um domínio de falha na região principal, no segundo domínio de falha e no terceiro. E depois todos os dados replicados por uma segunda região, também distribuídos em outros domínios de falha. Então, é a garantia de que nós temos ali realmente um spread, né, de tecnologia dentro de vários locais, garantindo que a gente tenha a maior segurança possível. Né? E eu acho que é muito bacana a preocupação da Britec, porque ela quebra um pouco aquele pensamento tradicional de fui para a nuvem, eu estou protegido por si só, não preciso fazer mais nada. A nuvem, ela entrega alta disponibilidade, porém, todas as aplicações e infraestrutura que consomem a nuvem, elas têm que também ter, de fato, ali alguma proteção e algum mecanismo que suporte falhas. E aqui, no caso da Britec, nós conseguimos conciliar os 2 cenários, né, fazendo uso de todas as possibilidades de alta disponibilidade já embarcada na nuvem e também distribuindo as aplicações da Britec de forma a maximizar esse consumo, garantindo ali um SLA muito maior para quem está na ponta consumindo os serviços. Tá bom? Paulão, eu acho que é isso, hein? Assim, a grosso modo, é um pouco disso que nós queríamos falar hoje. Sim, putz, maravilha. Obrigado, Zani, eu falo, você é um apaixonado pela essa sopa de letrinha, né? Essas buzzwords aí que WAFs, DDoS, cada hora eles inventam um novo, né? Gosta dos acrônimos, né? E pessoal, isso aproveitando, já deixa eu até perguntar, porque já apareceu aqui uma pergunta sobre o que é o WAF. O que significa? Perfeito. A gente está falando num firewall para aplicações web, né? Hoje a gente tem muitos ataques que eles são direcionados ali aos nossos front-ends. E o WAF, ele permite que nós façamos ali a proteção, negação de serviço, SQL injection, tentativas de ataque por headers, que são aspectos ali bem tecniquez, mas é colocar ali uma proteção adicional na frente de casa. Né? Normalmente, Vitor, o pessoal tinha sempre uma preocupação muito grande na proteção dos dados que nós chamávamos de back-end. Sempre, né? Era o cofre do banco. E a gente percebe que, com o passar do tempo, ficou muito mais complexo e muito mais custoso você explorar o cofre do banco.
Por essa razão, você tenta sempre explorar, né, o seu cenário periférico, sejam eles cenários, né, de front-end de aplicações, ou sejam eles cenários, por exemplo, como eu falei, explorar um celular de uma pessoa que trabalha com TI e que vai fazer um acesso no seu próprio ambiente. Assim como tenta explorar um desktop de uma outra pessoa, de forma a tentar pegar carona nesse desktop para fazer um sequestro de dados, um ransomware, né? Então, a gente tem que pensar que hoje não é mais a proteção só dentro de casa, é uma proteção expandida, né? E aí serviços como o AF fazem parte dessas camadas de proteção expandidas, dando esse primeiro combate no nosso front-end. E se me permite complementar a resposta, Zani, aqui dentro de casa, né, na parte de WAF, né, a gente fala que ele é o vigia da agência do banco, né, que você usou muito a situação de cada vez mais eles viram que é difícil chegar no cofre, então eles tentam pelas beiradas atacarem os dados, atacarem os ativos, né? Pensa no WAF como sendo aquela porta giratória de uma agência de banco que você vai, que ao passar por aquilo lá é um raio-x que ele vai detectar as possíveis ameaças que podem entrar para sequestrar ou levar os seus dados. Então, o WAF ele é uma camada que está na ponta da infraestrutura, tá? Que faz esse filtro, faz esse raio-x do que vai entrar na agência, entendeu? Então, travou, opa, peraí, põe ali do lado, vamos olhar, põe na sacolinha aí, vamos olhar, o que é isso daí? Ah, daí vem o vigia, o guardinha, olha, não, pode passar. Então, o AF aqui dentro de casa a gente fala que é o vigia aí que fica cuidando da nossa agência. Exato. E é importante, Vitor, porque assim, antes era sempre uma percepção, poxa, eu estou protegido, é só uma URL. E aí começaram várias coisas, como cross-site script, várias formas de você burlar aquela entrada do banco, né? E aí foi aquela percepção de, poxa, eu preciso colocar controles e monitoração mais intensos nesse primeiro passo. E aí você começa a ampliar o seu perímetro, né? Você sai daquela proteção tradicional, porque olha que interessante. Quem entra no banco? Normalmente entra no banco quem é um cliente do banco. Mas quem passa na frente do banco? Todo mundo, né? E aí você fala assim, eu consigo restringir quem está dentro, mas eu estou muito aberto a quem está do lado de fora, porque a possibilidade do lado de fora ela é ilimitada. Então, esse vigia, né, que foi ali o vigia estendido, é o cara que começa a olhar na calçada se tem alguém suspeito, né? E começa já um trabalho de detecção. Olha, estou vendo aqui olha, esse Rafael que está vindo, ele tem a cara suspeita. Pessoal lá de dentro, dá uma olhada nesse Rafael aí. E aí você integra, né, toda a sua proteção de camada de frente e proteção de dados. E aí a gente consegue ter uma segurança muito mais robusta. Fechou. Bom, pessoal, essa foi a pergunta do Marcos, tá? Então, pessoal, façam igual o Marcos. Esse é o momento. Aqui tem um botãozinho de Q&A, é só clicar, não fiquem tímidos, tá bom? A gente está recebendo perguntas, manda para a gente. Se não der tempo, a gente encaminha as respostas para vocês depois via e-mail. Vamos passar para a próxima, então, do Alexandre? O Alexandre está questionando como foi o processo de migração e qual é o tempo de parada da migração. Perfeito. Vamos. Por favor, Paulão, fica à vontade de começar. Tá. O processo de migração, pessoal, a gente não é só um discurso, né? É uma prática. A gente sempre olha o sucesso do cliente. Então, é um processo de trás para frente, aonde o alinhamento vem do cliente até chegar na tecnologia, que é uma programação de atividades, tá? Traduzindo isso daí, como que foi o processo? Foi um processo planejado, não vou falar em 4, 6, todas as mãos que foram necessárias fazer parte, cliente, fornecedores, equipes internas, teve o piloto, teve a validação e teve a mudança. Então, foi no final de semana que a gente migrou, então a parada
foi da transferência dos dados para fazer essa migração, tá? Então, foi menos de um final de semana para fazer essa migração. E, no caso, teve toda essa jornada antes, que houve toda a validação, teste e aprovação para nós seguirmos com a migração. Isso aí. Show. Vamos para a próxima, então. O Arthur, ele fez 2 perguntas, e aí... É isso aí, Arthur, pode mandar mais perguntas. E aí, vocês definam se responde uma ou as 2 se complementam, tá bom? Vamos lá. Primeira, quais foram as preocupações relacionadas à segurança da informação que a pandemia gerou com o modelo de home office? Essa é muito boa. E como a nuvem trouxe uma forma de mitigar e ajudar a remediação? Então, repetindo, quais foram as preocupações relacionadas à segurança da informação que a pandemia gerou com o modelo de home office e como a nuvem trouxe uma forma de mitigar e ajudar a remediação? Boa. Bom, pessoal, o modelo de home office, né, é uma situação, vamos dizer assim, que veio atípica e, no entanto, vamos dizer assim, ela veio para ficar. Então, da noite para o dia, centenas de milhares de pessoas pegaram suas estações de trabalho e foram trabalhar em casa, tá? Aí, o que a gente percebeu que o básico ficou meio negligenciado, deixado de lado, como diria aquela própria atualização do antivírus da sua máquina, tá? Então, quando a gente fala nesse cenário de home office ou anywhere office, tá? O que a gente fala, o que a gente prega, o que a gente pratica é cuide do básico. Faça o seu feijão com arroz, bem temperado, bem feito, que isso, por incrível que pareça, ele eleva muito o seu nível de segurança, tá? Então, não pensa em logo assim, cara, eu vou fazer algo muito sofisticado. Não, cara, começa pelo básico, garante que isso daí, com o seu antivírus, com as atualizações da sua patch de segurança nas suas estações de trabalho, que pelo lado da nuvem, como o Zanin comentou, tá? Ela já nasce com esse conceito de proteção. A questão foi quando a gente pegou as estações de trabalho das organizações e levou para casa. Então, aí teve a preocupação mais nesse sentido. Zanin, você quer complementar? Bom, eu acho perfeito o seu ponto, né? A nuvem ela trouxe um aspecto muito bom de recuperação. Eu acho que assim isso facilitou demais, né? Porque o que acontece? Imagina da seguinte forma, né? Como o Paulo mencionou, da noite para o dia, todo mundo se tornou ali o Anywhere Office. Então você parte de novas opções de vulnerabilidade, porque uma coisa é você estar dentro de uma rede ali no seu escritório, né? Onde você tem segurança no acesso, você tem ali produtos, né? Que te garantem ali 100% ali ou próximo disso do ponto de vista de confiabilidade. Outra coisa é você agora estar acessando de casa e ter outros acessos potencialmente não previstos originalmente. E como o Paulo colocou, né, é até importante compartilhar. A gente fala tanto em sequestro de dados, mas normalmente o sequestro de dados ele nasce a partir de uma estação de trabalho. Ele nada mais é do que uma estação de trabalho onde um usuário com privilégio elevado deixou, por exemplo, o seu antivírus desatualizado, não tem nenhuma política de segurança local, e a mesma credencial desse usuário, que tem acesso aos seus arquivos, passou a acessar os arquivos que residiam em algum servidor e criptografou esses arquivos. Tão simples quanto. Porque uma vez que um notebook, um celular, ele é comprometido e, por consequência, a credencial que nele está também é comprometida, você passa até a chave da casa. E aí você vai abrindo as portas que a sua chave tem acesso. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, Vitor, olha que interessante. Muitos ataques partiram, por exemplo, de pesquisas em LinkedIn, vendo pessoas-chave de tecnologia das empresas, e aí você buscando alguma forma de se aproximar dessas pessoas, engenharia social, uma série de coisas, para que você estabelecesse contato com eles
e, de alguma forma, conseguisse chegar, seja em celular, seja em desktop, comprometendo esse desktop, imaginando que esse desktop teria credenciais ali elevadas para você poder fazer um uso disso dentro de um ambiente. Entende? Então, a nuvem ela ajudou, por exemplo, trazendo ferramentas de controle e versionamento de arquivos que protegem de sequestro de dados, né, diferente de um file server tradicional. A gente fala num cenário de recuperação de falha muito rápido. A gente fala em backups que são protegidos em estrutura que a gente chama de storage como objeto, ou seja, não tem também como ser um dado, né, é um dado sequestrado, porque ele não é um dado acessível da mesma forma que os dados tradicionais são. Então, a nuvem ela ajudou a remediar, falando assim, olha, se acontecer isso, você tem isso. E o seu tempo de parada é muito menor. Se acontecer isso, tem isso. Consigo te ajudar. Mas, no fim do dia, a gente está falando que a segurança ela é um conjunto de melhores práticas em todos os âmbitos. Então, é garantir ali credenciais que tenham um mínimo de complexidade durante sua criação, né? Não o Rafael 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Garantir ali o que o Paulo falou, antivírus, serviços ali de DLP, né? De Data Loss Prevention em equipamentos na ponta, garantir celulares com proteção e evitar fazer uso inadvertido disso. A gente está falando que hoje são muitas variáveis. E aí a cloud ela tenta, como ela não protege, por exemplo, o desktop em si, ela se pergunta como eu me protejo de um desktop que tenha sido infectado. E aí a gente consegue remediar de uma forma mais fácil eventuais problemas. Perfeito. Pessoal, senha muito fácil hoje já não dá mais, não. Bom, tá aí então suas perguntas respondidas, Arthur, mais do que respondidas, na verdade. Pessoal, façam igual o Arthur, aproveitem esse momento para tirarem dúvidas com os nossos especialistas que ainda estão aqui, tá bom? Nosso tempo está acabando, mas a gente ainda tem algumas perguntas, então vamos lá. A Priscila está questionando: como a Britec garantiu a integridade indo do ambiente atual para a Oracle? Bom, isso foi um processo, tá, que contou com pessoas, tecnologia e planejamento, tá? Então, teve todo um investimento feito pela Oracle, feito pela Britec, para que o processo, os dados, a integridade fosse garantida, tá? E acima disso, né, que eu estou falando de pessoas, processos, ferramentas, planejamento, a excelência e o cuidado na execução, tá? Uma coisa que a gente não abriu mão, tá? Foi do zelo, foi do cuidado com a execução dessa migração, tá? Quando estávamos 150% seguros que tudo estava íntegro, validado e ok, nós demos o go para a mudança, tá? Então, resumidamente, foram pessoas, processos, ferramentas, planejamento e zelo e cuidado, excelência na execução desse planejamento, tá? Exato. Incluindo ferramentas de sincronização e replicação de dados para garantir ali que até o último fiozinho de cabelo fosse levado exatamente da forma como estava. Assim, então, levaram todos, tá? Nesse sentido, Zanin, levaram todos. Levaram todos, ó, não ficaram nenhum. Você fez isso de propósito, eu tô sabendo. Bom, vamos para a última pergunta, então, que o nosso tempo está acabando. Daniel quer saber: quão melhor está sendo a performance da Britec em Oracle comparando-se com o ambiente anterior? Bom, pessoal, todo o processo de mudança a gente passa por uma questão que é estabilização e pós-migração, tá? Nós podemos garantir que isso tem se mostrado nos indicadores e até de atendimento e até os próprios clientes têm nos dado os feedback que a plataforma está mais estável,
mais confiável, mais performática, tá? Com a mudança para a Oracle. Então, estamos satisfeitos com isso e, desculpa, fazer uma pequena correção. Não estamos satisfeitos com isso porque a gente sempre quer mais, não é? É uma busca contínua e é uma, vamos dizer assim, essa é a minha agenda positiva com o pessoal da Oracle, tá? Ter a inovação no nosso dia a dia, buscando novos patamares de performance, de segurança, de disponibilidade, de resiliência. Então, agora estamos indo para a próxima fase. A próxima fase vem com essa agenda positiva de inovação, de usar em conjunto todos os recursos que temos à nossa disposição. Show. Pergunta respondida, então. Rafa, posso pedir só para você passar para o próximo slide? Claro! Bom, pessoal, a gente vai finalizando, então, por aqui mais um Britec Talks. Antes, eu queria pedir um favor para todo mundo aí que participou. Pega o seu celular, tá? Coloca a câmera, aqui tem um QR Code. Em menos de 1 minuto, prometo, você só escaneia esse QR Code, vai para o nosso form, dá o feedback, tá bom? É muito importante para a gente, tá bom? Tanto para a gente, quanto para os palestrantes, para a gente entender o que vocês estão achando, dicas do que a gente pode falar no próximo tema, tá bom? Todo feedback é válido. Tá? Então, eu sou o Vitor, trabalho aqui na Britec no marketing. Hoje a gente teve aqui com a gente o Paulo, também da Britec, e o Rafael da